Apresentação do projeto de iniciação científica Os elementos químicos radioativos na mineração. Voluntários: Gabriel Márcio Santos Batista e Caio Vinícius Souza Faria. Orientador: Luciane Melo. Para falarmos desse projeto, devemos fazer uma reflexão sobre a história da radioatividade. Desde que foi descoberta por Marie Curie em meados dos anos 1900, ela fez parte de grandes momentos da história. Ao fim da Segunda Guerra Mundial foi marcado pelo bombardeamento das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, um ataque feito pelos Estados Unidos com bombas atômicas, um efeito da ficção nuclear da radioatividade. Isso também ficou marcado pelo começo da Guerra Fria, no qual os Estados Unidos da América e a União Soviética estiveram em uma paz armada, com um desenvolvimento cada vez maior de armas nucleares. E não podemos deixar de falar do acidente de Chernobyl, com vazamento de substâncias radioativas provindas de uma usina nuclear, que deixou o local sob quarentena até hoje. Por outro lado, esse fenômeno também tem grande importância no mercado energético, além de ser um material essencial para a radiografia e com propriedades que estão ajudando no tratamento contra o câncer. É possível perceber o quão intrigante e perigoso é esse fenômeno, com um grande potencial para vários tipos de estudo. Com isso, tomo meu lugar para analisar a radioatividade dentro do campo ambiental da mineração. É importante falarmos sobre a radioatividade dentro da área de mineração, pois essa é a primeira etapa de qualquer atividade envolvendo os elementos radioativos, seja para fins econômicos ou científicos. A matéria-prima é extraída da rocha e devidamente tratada, e no caso do urânio, enriquecida para que seja usada em uma usina nuclear. Neste estudo, permitimos analisar mais sobre os minerais radioativos. Eles, como a principal fonte dos elementos, possuem uma enorme importância no mercado. E quando vemos a escassez de vários desses elementos, entendemos a importância desses minerais. Contudo, a extração e tratamento dos minérios pode causar alguns riscos à saúde dos trabalhadores e da própria natureza. Eles estão na linha de frente dos elementos mais tóxicos da Terra, e isso nos remete novamente à perigosidade deste fenômeno. Com isso, apresentamos os nossos objetivos centrais para com esse projeto. Desenvolver um apanhado histórico da radioatividade, desde a sua descoberta até os dias de hoje, assim como apresentar em uma base científica o decaimento radioativo. A partir disso, se aprofundar nos elementos químicos radioativos, catalogando suas características físicas e químicas, além de informar como foram descobertos e em qual mineral se encontra tal elemento. Isso nos deu uma brecha para aprofundar ainda mais no campo da mineração, analisando um pouco mais sobre a extração desses minérios radioativos e no processo que passam até poderem serem utilizados nas indústrias. E por fim, concluir com os riscos que a radioatividade traz para o meio ambiente, como na contaminação do solo por rejeito radioativo e para o ser humano e para os animais, que têm contato direto com algum material radioativo. Para os materiais e métodos, se tornou impossível ter uma experiência prática nessa pesquisa, devido à alta toxicidade do material no qual o projeto se refere. Dessa forma, usamos como base artigos científicos, revistas acadêmicas, apostilas e todo um material teórico para tirarmos as informações e os dados necessários. Isso torna um projeto de pesquisa com caráter qualitativo, no qual só foram utilizados fontes teóricas. Nos resultados e discussões, conseguimos nos aprofundar no tema radioatividade, analisar sobre os pontos históricos que esteve presente e estudar como funciona esse fenômeno nuclear. Todo o processo em que um núcleo de um elemento tenta chegar à estabilidade liberando radiação alfa, beta e gama, nos fez analisar também sobre o processo de datação por carbono, no qual os cientistas conseguem utilizar do decaimento radioativo para descobrir a idade aproximada de um fóssil. Com isso, fizemos uma análise de cada um dos elementos químicos radioativos, desenvolvendo uma tabela que registra as principais características do elemento, como o número atômico, o estado à temperatura ambiente, a classificação e qual minério se encontra na natureza. Pelo fato de muitos dos elementos serem bastante raros, a maioria deles se encontra na uraninita, o mineral de urânio. Isso nos deu liberdade de fazer uma análise mineralógica do mineral, tudo a partir de dados teóricos.
Analisamos também o processo químico qual o urânio extraído deve passar até que seja enriquecido. Essa seria a etapa final do tratamento de minérios, até que possa ser usado no meio econômico. E como no processo mineral, vimos que é de certo risco a extração desses minérios radioativos. Com despejo de rejeitos nas barragens, o material fica muito exposto à fauna e à flora. Por si só, uma barragem de rejeitos é uma grande ameaça, com risco de se desmontar, como ocorreu nos últimos anos em Mariana e Brumadinho. Se o rejeito presente fosse tóxico, o problema seria maior ainda. Por isso, se deve ter o maior cuidado possível na mineração desse material, com o desenvolvimento de novos métodos mais seguros para os despejos desse material. Assim chegamos à conclusão. O projeto possibilitou um novo ponto de vista da radioatividade, seguindo os parâmetros e questões da mineração. Ficou aparente também que sempre voltamos à tecla do quão mortal é esse fenômeno, por mais que seja um assunto profundo e curioso a ser estudado. Mas de forma nenhuma o projeto quis mistificar o assunto como algo apenas perigoso, mas sim como um fenômeno que ainda tem muito a ser descoberto. Dessa forma, concluímos nosso papel em estudar a radioatividade em mais um campo, demonstrando o quão abrangente esse tema é. Agradecemos por assistirem até aqui.